Pessoal, eu tava fazendo uma live aqui agora, encerrou. Só que eu tava no meio de uma conversa com um rapaz chamado Fábio. E eu gostaria de pedir para que ele pudesse me mandar a localização de novo. Peraí, um instante. Peraí que eu tava falando com ele aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos dar uma atenção para ele de volta. Aê, querido, voltou! Ó, ó, Desculpa, porque foi o próprio Instagram que encerrou aquela sessão. Mas o pessoal tá pronto, tudo aqui de novo. Vamos combinado. lá, Fábio. Pode continuar falando, meu querido amigo baiano do Senhor do Bonfim. Então, é justamente isso, como eu estava falando, acompanho você há um tempão. Na verdade, a minha vontade de querer ser pregador saiu por uma pregação sua. E isso me incentivou bastante. Então, não podia perder a oportunidade, né? Mas Certo, a cara, minha estamos dúvida aqui. maior, sim, sobre os temperamentos, minha dúvida maior é que, assim, eu sou uma pessoa muito de ação. Tipo, eu sou aquela pessoa que dá porque der e vier, tenho muitas criatividades, aprendi a ter muitas coisas com algumas dúvidas das pessoas que perguntaram aí, que participaram. Então é justamente isso, de ação, mas sem consistência. Tipo, começo, inicio um projeto e ali no meio por fim acaba desistindo, no meio por fim acaba mudando de ideia, acaba, outras coisas aparecem. Então é justamente isso. Quando eu estou focado em uma coisa que aparece algo mais interessante que eu acho, eu vou lá, tiro o foco daquilo e vou para outra. Então é justamente isso. Eu sempre aprendi que seria uma pessoa, então, que seria uma pessoa melancólica. Isso, acho que é isso, melancólica, não lembro. Sim. Eu vou fazer um desenho para você aqui. Eu acho que Sim, isso daqui ele não vai ficar tão perfeito o desenho, certo. mas você vai entender o que eu vou dizer para você aqui e também as pessoas. O desenho não está perfeito porque eu não vou conseguir. Ó, imagina Sim, esse daqui que é essa bolinha com várias coisas sendo feita. Se você é chamado para uma proposta, você faz uma pregação, você entra num trabalho, não fica satisfeito, vai para o outro, aí você está fazendo um trabalho, uma pessoa tal, inicia, começa a gostar de uma moça, dizia, é muita coisa sendo feita ao mesmo tempo. Então aqui, ó, sim, ela tem uma curta durabilidade de excitação, de perseverança, de constância. Isso daqui é uma pessoa que ela é não essencial. Ela não conseguiu entendi, focar na vida dela, ela não tem um objetivo definido ainda, ela carece disso daqui, ó. É esse daqui. entendi. Essa daqui é uma pessoa que ela já encontrou uma razão, ela já encontrou um ideal. Então ela não faz várias coisas ao mesmo tempo. Ela sabe falar sim para o que é essencial, falar não para o que não é essencial. Ela foca e ela vai para frente, só que ela não faz 10 coisas ao mesmo tempo. Só que o que ela faz, ela vai mais longe, ela conclui. Entendeu? Entendi. Isso daqui tem uma cultura chamada o essencialista. A gente tem muitas pessoas que são assim hoje em dia, que fazem trocentas coisas ao mesmo tempo, mas que não chegam nunca no final, e ela precisa aprender a conhecer-se a si mesmo e trabalhar com as questões que, na verdade, debilitam a vida dela. Eu estava aqui fazendo algumas anotações sobre o que você me disse sobre você mesmo. Você falou que você é um cara que você age, que você é criativo e Sim, que você palpa toda a obra, né? Mas aí exatamente. você disse que você é uma pessoa que você tem um pouco de inconstância, né? Então que depois você Exatamente. falou assim que você perde o foco. Então veja bem, querido, se você for um cara ativo, se você for um cara ativo, mas tem que parabéns, Thales. Deus te abençoe. Desculpa aqui, mas eu tive que dar um parabéns para o meu amigo Thales aqui. Se você Sem for um cara problema. ativo, você está enquadrado em quatro temperamentos, que é o apaixonado, que é o antigo colérico. Isso daqui é uma coisa que tem que diferenciar bem. Depois tem o colérico, que é o antigo sanguíneo, que são dois ativos. Tem o fleumático e o sanguíneo, que são ativos. Agora, tem temperamento ativo que se perde. Qual que é? É justamente a questão do colérico novo. Porque ele é primário, ele faz muitas coisas ao mesmo tempo e às vezes ele acaba não perseverando até o final. Por quê? Porque aquilo que ele está sentindo, desejo, a intensidade, a emotividade, ela tem curta duração na vida dele.
Então ele passa de uma atividade para outra com muita facilidade, e isso daí atrapalha toda a vida dele. Com namoro, com trabalho, com projetos. Por quê? Porque ele é que nem um beija-flor. Enquanto ele está conseguindo sugar alguma coisa boa daquilo, enquanto ele está sentindo aquilo, ele persevera. Mas aí depois chega um determinado momento, ele necessita de novas emoções, de novas sensações. Então ele passa de uma atividade para outra. Ele pode ser extremamente ativo e criativo. Só que uma pessoa que faz 20 coisas ao mesmo tempo, ela acaba não perseverando em nenhuma. Eu não sei se esse é o seu caso. Como que é você? Fala aí. Então, parece que você descreveu minha vida. Parece que a gente se conhece desde a vida toda. Mas é justamente isso, Anderson. E esses dias mesmo me peguei, por exemplo, essa vivência, na verdade, desde quando entrei na igreja há uns 7 anos, isso vem acontecendo comigo, por exemplo, em questão de vida de oração. Eu já perdi as contas das vezes que escrevi vidas de orações, determinei metas na minha vida, e ali não durava nem uma semana aquelas metas. Ou às vezes nem cumpria um dia sequer do que estava no papel. Então é justamente isso, sabe? Isso tem me incomodado. Tanto que esses dias eu me peguei assim, falei, não, tem alguma coisa errada comigo, tem que dar um basta. Eu falei, não, vou rezar, vou ter uma conversa decisiva com Deus e ver qual o problema comigo. E foi justamente isso, porque isso me incomoda muito, tanto como na minha vida de casado, na minha vida de trabalho, de missão. Então isso acaba muito me atrapalhando. E eu, como eu aproveitei essa live aqui, eu falei, meu Deus, tomara que antes tenha uma solução para mim. Então vamos lá, Fábio. A gente quer poder contribuir com vocês aqui. Sim. Uma das coisas que eu acho que é extremamente importante para a vida espiritual é a questão do exame de consciência. Por quê? Porque quando você faz um propósito, como que você vai se lembrar continuamente de que você o fez? Por exemplo, Spinoza fazia 30 exames de consciência por dia. Santo Inácio de Loyola chegava a fazer 50. Então, o que acontece? Por exemplo, se está com algum problema de constância na sua vida, eu começo uma coisa e não vou até o fim. Bom, eu quero mudar isso na minha vida. Primeira coisa, você identificou um problema. Isso é muito bom, porque tem pessoas que são tão terríveis que elas não querem reconhecer uma falha em si, são orgulhosas, são terríveis. Primeira coisa, você reconhecer, você está falando publicamente aqui agora. Ótimo, eu tenho esse problema. Agora que eu identifiquei isso daqui, vamos partir para quê? Para a solução. Então tá bom. São José Maria Escrivá, ele fala uma coisa que eu acho muito simples, mas ela tem um fundamento. Ele diz assim, todo prédio é construído de tijolo em tijolo. Né? Então quer dizer, é melhor você ser fiel no pouco e que Deus vai te confiar no mais, ou do que você querer fazer tudo de uma vez só e depois você não aguentar com a questão da perseverança. Então tudo bem, vamos falar uma coisa de um negócio de propor sobre a vida de oração. Sobre a vida de oração. Você propõe lá fazer oração diária todo dia. Eu sugiro a você que é melhor você ser fiel meia hora ou 20 minutos do que você colocar 1 hora ou 1 hora e meia e depois não conseguir dar conta. O que você vai fazer? Você vai ter que ter um caderno para você anotar que você fez um propósito de 30 minutos diário ter oração na presença de Deus. Beleza. Quando você levantar de manhã, você vai falar assim, no meu exame de consciência hoje, eu preciso ter um horário disciplinado de ter meia hora de encontro com o meu Senhor. Isso é uma meta, isso é ser honrado, isso é ser cristão. Aí você pega um versículo bíblico, sei lá, Mateus capítulo 6, versículo 33, onde está dizendo o quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais vos será dado em acréscimo. Nesse momento do seu dia, quando você coloca uma meta, você tem que colocar uma meta que ela seja firme e elástica ao mesmo tempo. Por que firme e elástica? Firme para você tentar não quebrar. Elástica, se acontecer alguma situação que necessite se quebrar e você não ficar com culpabilidade muito grande. Por exemplo, você está lá rezando e acontece algum acidente com algum vizinho seu e a pessoa grita e você tem que acudir ele, você tem que ir acudir ele. Deus vai se agradar muito, então você vai ter que quebrar isso daí. É mais ou menos nesse sentido aqui. Aí você se propôs a fazer meia hora por dia. Aí na segunda-feira você faz
Aí chega à noite, quando você for fazer o exame geral do seu dia, você vai passar um pente fino no seu dia. Eu fui perseverante, eu consegui fazer essa oração hoje, bendito seja Deus, eu cumpri o meu propósito. Aí você faz na terça, você faz na quarta, você faz na quinta, aí na sexta você falha. Aí você vai fazer um exame noturno antes de dormir. Quanto tempo que demora um exame, ô Fábio? 2 minutos, 3 minutos. Sim. Nossa, por que eu não fiz hoje? O que aconteceu? Eu fiquei muito tempo no celular, eu estava com preguiça, eu estava cansado, alguém veio me visitar. Você vai questionar, e você vai, como está muito fresco, você vai identificar o motivo. O que você vai fazer? Você vai pedir perdão para Deus e você vai renovar o seu propósito. Senhor, amanhã eu hei de perseverar nisso, nessa meia hora diária, porque se eu for fiel no pouco, o Senhor vai me confiar no mais. Estava sendo agradável, estava sendo bom, estava me unindo mais contigo, eu estou mais calmo, eu estou mais virtuoso, eu consegui vencer esse pecado, está me dando graças, eu percebi que com a vida de oração eu vivo mais paciente, eu consegui eliminar melhor os meus defeitos, e aí você vai ver os benefícios que a vida de oração te trouxe. E aí o que acontece? Você faz um propósito de novo de Sim. fazer. E aonde que você vai identificar se você está sendo constante ou não? No seu exame de consciência diário. Quando você começar a se questionar, principalmente a qual? O noturno. Porque quando você for dormir, você vai passar um pente fino no seu dia inteiro. E se você vir que você cumpriu o propósito, você vai agradecer a Deus que te deu a graça para fazer isso. Se você não cumpriu o seu propósito, você vai pedir perdão e não vai deixar de fazer o exame de consciência, porque o exame de consciência é meio que uma rédea mental que vai te chamar, você se propôs a fazer isso. E aí, uma coisa que eu vou falar, independente do seu temperamento. Independente, você pode cumprir isso. Se você for ativo, não ativo, se você for emotivo, não emotivo, se você for primário ou secundário. Por quê? Porque o temperamento não define você. O amorfo é um temperamento que o padre deu o curso hoje, ele é não emotivo, não ativo e primário. Cara, meu Deus do céu. Só que São Bento José Labre foi santo, e foi um grande santo, gente. Irmão, um Entendi. grande santo. Então, você tem que se vencer, fazer o exame de consciência, ter disciplina, perseverança, constância e lutar por aquilo que você quer na sua vida. Entendi, meu irmão. Pois muito obrigado. Imagina, Fábio. Fica um abraço. Você disse que você é casado, né? Sim, sou casado há um ano e meio, mais ou menos. Que maravilha. Já tenho Então, um filhinho. fica um abraço para o senhor e para sua digníssima esposa. Meu irmão, muito obrigado mesmo. Eu vou continuar ouvindo suas pregações. Na verdade, suas pregações aí de Moisés Rocha, acho que você já até conhece. Acho não, tenho Conheço certeza, né? muito, conheço muito. Pronto, as pregações de vocês é sempre que me incentiva, na verdade. Quando eu me vejo nas situações de vida e de oração decaída, eu vou lá, ouço uma pregação, volta ao primeiro amor, aí isso me revigora. Então, eu vou continuar ouvindo as pregações de vocês, mas espero muito que as pregações de vocês, como é que diz? Deixa de ser esse meu alavanco, na verdade, né? Porque isso eu preciso construir em mim. Muito obrigado mesmo, Deus abençoe. Uma alegria poder servi-lo pelo Ministério da Pregação e por meio da Santa Igreja Católica. Que Deus abençoe muito você, querido Fábio, você e a sua digníssima esposa, viu? Amém, meu irmão. Muito obrigado. Até Deus mais. abençoe, fique com Deus. Até mais. Amém. Pessoal, missionário aqui, tá vendo? Eu sou inativo, mas estou aqui ó, até 10h40, vocês estão aí, eu estou junto com vocês aqui, pessoal. Eu vou fazer a última conferência aqui com vocês, para mim poder descansar, porque amanhã tem os nossos deveres cedo. Aí, ó, tá vendo? Isso daqui é um pouco de secundariedade da minha parte, pensando no amanhã, né? Então, se mais alguém quiser entrar, tá sendo muito bacana. A gente fez um curso na internet, para quem não está sabendo, de lançamento desse livro aqui. Pessoal, olha, eu vou falar para vocês. Vocês precisam comprar isso daqui. Faça um investimento na sua vida, pessoal. Entendeu? Se você tiver com dificuldade, parcela, mas você precisa ter esse livro. Você precisa adquirir. Entra lá no site hoje ainda, editorimaculada.com.br. Adquire isso daqui, se conheças. Tanto que eu tenho uma frase de Santo Agostinho que eu gostava muito, é: conheça-te, aceita-te e supera-te. Né? Então esse livro aqui ele vai ajudar muito, muito, muito mesmo. R$ 29,90 o livro. R$ 29,90. É uma pizza. Olha aí, ó, a tia Ligiane, esse livro é perfeito, porque teve algumas pessoas que já adquiriram.
algumas pessoas que eu tive contato nas missões que eu já estava levando, tá bom? E isso daí, ó, compra de presente, oferece para as pessoas. Se você, no seu trabalho, isso daqui é bom para treinamento, é bom para relacionamento conjugal, educação dos filhos. Foi isso mesmo o valor, viu? R$ 29,90. A Mara, nossa querida amiga, estava lá com a gente no YouTube, está aqui agora. Tem outras pessoas. Pessoal, o frete, se vocês comprarem pelo módico, eu acho que dependendo do lugar não chega nem a R$ 10. Isso mesmo. E também eu quero falar para vocês, né, pessoal? Vocês sabem aí que eu estou nesse tratamento aí contra o diabetes. A minha diabetes estava no 325, agora está no 95. E todos aqueles que adquirirem esse livro, vocês vão estar ajudando muito mesmo a gente aí, porque a gente vive disso, tá? Deixa eu ver aqui. Manda de novo, minha irmã. Ali, Diane Nascimento. Editorimaculada.com.br. Pena que eu não consigo colocar o link aqui agora. Querida, Sara, foi cancelada a nossa missão em Massachusetts, hein, irmã? Por causa desse negócio, essa praga do coronavírus. Olha que coisa, né? É Sara? A gente estava indo para os Estados Unidos. Ah, o Gil Mota pediu aqui, ó. Vamos entrar aqui, querido. Ai, meu Deus do céu. Que barato. A gente já conversou tanto sobre os temperamentos. Já passamos noites falando. E aí, querido? E aí, meu santo, rapaz? Deus te abençoe, gente. Gil Mota, querido amigo, viu, gente? É um amigo aí de longa data. Como é que você tá, Também é. velho? Eu tô ótimo, querido. Graças a Deus. Uma alegria muito grande poder falar com você, viu, meu irmão? Cara, quando eu vi que era dos temperamentos, eu falei, cara, eu tô assistindo todos os vídeos. Que legal, Gil. Tá Tá assistindo, top, irmão? tá top. Mano, só que você sabe que eu tô com dúvida agora dos meus, viu, cara? Que eu acho que eu devo ter uns 30 temperamentos, cara. Gil, você sabe que isso daí é uma das coisas que ficou também muito pra mim, assim, no início. Eu ficava assim, nossa, mas eu penso que eu sou isso, eu penso que eu sou aquilo. E quando o padre fez o teste comigo, como ele também já tinha uma certa experiência com essa questão, foi muito, mas muito definitivo pra mim. Entendeu? Quando ele me ajudou. E eu lembro que a gente ficava. Teve uma vez que ficou você, a Thaís e a Verônica conversando É na garagem madrugada. do hotel. A Até gente varou ali, né? se deixasse, a gente amanhecia o dia. Amanhecia. E ali, Gil, você pode ver como que a minha questão do ser primário. Por quê? Porque no dia seguinte eu tinha que viajar cedo. Tá cedo, eu lembro. Ó, pessoal, desculpa, mas eu vou ter que abrir aqui uma coisa para vocês. Eu fui fazer uma missão um dia com o pessoal da missão Metanoia. E o Gil, ele também, ele gosta muito de conversar. Então, eu e ele, quando a gente tá junto, a gente bate muitos papos. E aconteceu que no dia seguinte eu tinha que viajar. Para onde? Retornar pro hotel fazenda. A gente tinha ganhado da minha sogra uns dias Nossa, de vocês férias. estavam E lá, né? aí, a gente estava no hotel fazenda, foi pra missão e ia voltar. Só que no dia seguinte eu tinha que acordar cedíssimo. E eu Verdade. não acordei tão cedo quanto eu deveria ter acordado, porque eu estava cansado. Porque eu estava numa fase que o meu diabetes estava alto. Inclusive, Gil, lembra na última missão que você me zoou lá? Falou, oh, o Anderson tem a diabetes número tal. Gil, a minha diabetes acabou, graças a Deus, porque eu tô tomando uma injeção boa, cara. Ainda bem, Que velho. bom, que bom, que bom. Mas aquela época, Gil, a minha coluna estava doendo mais, eu tinha mais indisposição. Então, assim, era pior ainda. Só que o que aconteceu, Gil? Eu cheguei atrasado, cara. E a minha sogra brigou com a minha esposa e o pau fechou, porque ela não veio brigar comigo, porque ela tinha combinado horário. E por causa da minha primariedade, de eu não ter sido secundário, eu atrapalhei a vida da minha esposa no dia seguinte. Porque se eu quisesse ficar conversando com você até a madrugada, que fosse responsável para acordar mais cedo, Pra acordar entendeu? cedo, pra acordar Então barato. hoje aqui eu tô colocando a minha miséria, viu, pessoal? É assim mesmo. Mas Cara, qual que é a então, sua dúvida aí sobre temperamento aí, Gil? ô Anderson, na verdade, eu queria até falar um negócio do vídeo que eu vi lá no YouTube, né? Eu gostei muito do vídeo curto que vocês fizeram mesmo, falando para não usar o temperamento como motivo. Gil, deu uma truncada na voz. Oi? Ah, perdão, Agora, eu agora sou voltou. Fala de novo. cara aqui. Eu tô Fala falando de que eu novo. gostei do vídeo, o vídeo curto que vocês colocaram, falando justamente disso aí, desse lance de não usar o temperamento para pecar, né? Às vezes nós fazemos algumas coisas e vocês colocaram muito bem sobre isso. Eu achei muito legal mesmo, assim. E, cara,
na verdade, eu fiquei agora com a minha... Eu gostei muito desse assunto do usar o temperamento, porque às vezes eu acho que eu uso um pouco como desculpa pra mim, assim, ai, meu temperamento. Você me conhece, você sabe. Verdade, verdade. A gente faz isso, cara. Nossa. Você sabe. Mas eu queria dizer assim, eu queria, na verdade, saber um pouco mais, assim, o que nós podemos... o que você acredita que vence, que pode ser a luta para vencer as fraquezas do temperamento? Tá. Primeira coisa que eu quero sublinhar é isso que o Gil falou, é uma das coisas mais importantes que a gente tem que ter quando estuda temperamento. Porque o que acontece? Quando a pessoa ela vê um temperamento, por exemplo, eu quero dar um exemplo meu que eu não quero ficar usando ninguém. Eu poderia usar muitas pessoas. Eu sou emotivo, Não, inativo. usa os meus, você sabe todos os meus. Pode usar, pode usar. Não, porque olha a fogueira que esse cara me coloca, que eu não sei o que lá. É amigo, pô, você sabe de tudo, você sabe, você sabe. Ó, quer dizer, mas primeiro eu vou usar o meu e Tá, depois eu vou usar o seu. Isso, tá. isso, isso daí vai ser muito, muito interessante. Então, por exemplo, eu sou um cara que eu sou inativo. Os inativos, eles cansam. Então, eles têm uma determinada atividade, chega num determinado momento que ele, nossa, deu para mim. O que acontece? Essa condição, ela tem uma debilidade física, sim. Se você pegar, por exemplo, um apaixonado, Gil, um colérico, eles são mais fortes. Só que aí você olha para uma vida de um Santo Agostinho, que era... Você está conseguindo me escutar, Gil? Alô? Alô? Deu uma travadinha aqui. Vamos esperar a conexão do Gil aqui, que o que ele falou é interessantíssimo aqui, pessoal. Voltou. Voltou. A sua internet está boa, Gil? Agora vou tá falhando. Alô? Alô, alô. Faz um joia para mim se você está me escutando. Vamos esperar o Gil voltar, porque ele tinha feito uma pergunta extremamente interessante. Deixa eu ver aqui, peraí, rapidinho. Vou voltar com o Gil Mota, porque a gente estava falando, e aí a gente pode fazer mais dessas lives aqui, que eu gostei desse negócio de bater papo com o pessoal, é super agradável. Oi, Gil. Tá me Oi, escutando aí, voltou. querido? Ele tá falando, mas eu não tô escutando a voz dele. Ele tá falando que ele tá me ouvindo. Oi, voltou aqui. Você tá com a, você tá com a internet sua ou com o Estou te Wi-Fi? ouvindo. Tô ouvindo, Eu tô tava ouvindo. falando pro Gil sobre essa questão do temperamento e das pessoas começarem a entrar com aquela questão, né? Ele estava num jardim e as paixões começaram a gritar dentro dele. Como que você vai aguentar viver sem nós? Porque uma coisa é você parar um tempo com o pecado, mas romper para sempre. Nunca mais vou fazer aquilo. Vai vir desespero, vai vir tentação do demônio, vai vir um monte de coisa. Gil, bota a sua conexão para funcionar aí melhor e me chama. Tenta dar uma... Tira da internet, volta à internet, enquanto isso daí eu vou falando aqui pro pessoal. E aí acontece que Santo Agostinho, ele estava ali e as paixões começaram a falar dentro dele. E aí ele poderia falar assim, ah não, eu sou do temperamento nervoso, eu sou um cara que eu necessito de vida sexual, eu não vou conseguir viver sem a mulherada, sem as concubinas. Ah, eu sou um cara emotivo, vaidoso, eu faço discurso, todo mundo acha muito bonito o que eu falo. Aí num determinado momento aquela tentação veio. O que gerou a tentação nele? Ele ficou abatido. Ele ficou abatido, porque quando o demônio vem pra cima, você sabe muito bem que tá aí do outro lado, gente. É terrível. Só que aí vem um pensamento na cabeça dele. O que eles fizeram que eu não posso fazer? Um santo falou isso.
Isso daí vai ser uma coisa que eu vou explicar muito na live de amanhã. Porque eu vou fazer uma live falando sobre os temperamentos e o combate espiritual. A luta com o diabo mesmo, pessoal. Como que ele nos pega por meio do nosso temperamento, como que a gente tem que fazer para vencer esse trem. Então, você tem que vir aqui, né? Aqui, ó, 21 horas no meu canal no YouTube, Anderson Reis Oficial. Clica lá, ativa o sininho, né? Para ver se vocês podem acompanhar, porque vai ser especialíssimo isso daí mesmo, né? E o que que acontece? Santo Agostinho não falou assim, ó, é o meu temperamento, eu não vou aguentar. Eu não vou conseguir dar um jeito nisso. Ele não entrou nessa questão de se vitimizar por causa da sua condição temperamental. Ele teve um pensamento. E o que que ele conseguiu fazer? Ele se superou. Por isso que a frase dele é linda. Conhece-te, aceita-te e supera-te. Entende, pessoal? O temperamento é para você se conhecer. O temperamento é para você se aceitar na sua condição. Mas é para você se superar na sua condição. Como Santo Agostinho fez. Agora, a gente vai para São Francisco de Assis, que também tem um temperamento do nervoso. E todas as pessoas com temperamento do nervoso, porque elas são emotivas e elas são inativas, elas têm uma grande pulsão sexual. E aí São Francisco de Assis estava lá um dia sentindo uma grande tentação contra a castidade. O que que ele fez? Ah, não vou aguentar não, vou cair. Não, simplesmente ele foi e rolou na neve. Ele rolou na neve, porque ele não queria aceitar a condição dele. Ele falou, não sou obrigado a seguir o meu corpo. Eu quero que o meu corpo esteja em submissão à minha alma. E eu preciso me vencer. E ele foi radical, ele não teve medo de se jogar na neve para vencer uma determinada inclinação sua. Agora, tem que ver qual é o nosso desejo de adquirir virtudes em comparação com o desejo que tinham esses santos. Então, muito importante isso que o Gil falou, o temperamento não define ninguém. O que define é o caráter. Só que o ponto inicial tem que ser se conhecer. Porque quem não se conhece vive que nem um catavento abobado por aí. Por isso que a gente está fazendo o lançamento desse livro aqui, pessoal, inédito no mercado brasileiro, Os 8 Temperamentos, o Conhecimento de Si Mesmo. Eu até agradeço algumas pessoas que colocaram o link aqui e que estão ajudando a divulgar, porque a gente manteve o carrinho oculto para as pessoas prestarem atenção na aula. A gente já vai abrir o carrinho hoje, depois de 4 dias a gente vai fechar o carrinho, porque assim, gente, eu não sou um cara que eu tenho muito dinheiro, então eu não coloquei tanto estoque desse livro aqui, entendeu? Mas é isso daí. Gil, você tá conseguindo estar comigo aí? Tô com você aqui. Só que quando ele fala, eu não tô conseguindo escutar ele, cara. Você vê como que é fogo, gente? Esse negócio de internet. Aí, ó. Eu não sei se o Gil tá usando a internet dele ou se ele tá usando o Wi-Fi, mas quando ele vai se comunicar comigo, eu começo a dar esse girinho aí dessa bolinha. Eu tava tão bacana. Aí, ó. Teve que sair. Pessoal, vocês conseguiram pegar algumas coisas aqui? Eu gostaria tanto que vocês participassem. Ô, Saratucci, claro que a gente via, minha irmã, com muito gosto, com muito gosto. Bota nos seus grupos de WhatsApp, tenta fazer uma encomenda maior, porque aí a gente envia para mais pessoas e o frete fica menor. Acho que a gente manda pela FedEx ou por alguma transportadora aérea. Você ia estar no nosso evento nos Estados Unidos, querida? Que pena. Pessoal, gostaria muito que vocês participassem amanhã da live à noite, né? Tá bom, pessoal. Infelizmente a gente não vai conseguir ficar com o Gilmoto, mas ele está participando lá do outro lado, tá bom? E o que a gente gostaria de falar para vocês é que amanhã isso daí vai ser muito importante, porque a gente vai falar acerca da questão do temperamento, pessoal, e do combate espiritual. Então a gente vai aprender como que o demônio nos pega por meio do nosso temperamento, como que a gente vai contra-atacar e como que a gente vai estar fazendo para vencer. Vai estar em alguma livraria? Inicialmente não, Magno. Isso daqui é uma coisa exclusiva da editora Imaculada. Olha o Thales perguntando aqui. Meu marido ia estar sim. Quero vários dos seus livros. Então, ó, pode me chamar até aqui se você quiser alguma coisa. Me chama no particular, que a gente te passa pro rapaz que cuida aqui da nossa livraria e manda vários livros para vocês aí. O Thales está perguntando do temperamento, né? Era o temperamento do... Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu até atender ele um pouco aqui. Parece que é aniversário dele, do Thales. Apareceu aqui ele chamando.
Conheci esse menino lá em Minas Gerais, um menino muito bacana. Vamos ver se eu consigo falar com ele aqui. O temperamento de San Pedro. Deixa eu ver se ele entra comigo aqui. Fala, Ricardo. É meu amigo lá de Goiânia, da carne. Deus te abençoe. Fala, seu Thales. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem? E contigo? Graças a Deus, tudo ótimo. É você que está fazendo aniversário hoje? Sou eu, 22 anos. Nossa, rapaz. A gente vai mandar uma cortesia para você desse livro aqui de aniversário para você, tá bom? Você tem o meu WhatsApp, Thales? Tem. Tá bom, então depois você me chama no WhatsApp. Oi? É o mesmo número, né? É o mesmo número. Depois você me chama no WhatsApp que a gente vai estar enviando uma cortesia para você por ocasião do seu aniversário. A sua vida é um dom para Deus, para a Santa Igreja e para nós, viu? Deus te abençoe muito, que você Fico muito feliz. vive mais longos anos servindo a Deus e a Santa Igreja, tá bom, Thales? Louvado seja Deus. Obrigado, Nandão. Devo a Que minha você- conversão aí pro rapaz, gente. Graças a Deus, por meio dele, conheci a Virgem Maria e eu já estava caminhando há 2 anos na igreja. E eu brinco isso até mesmo com o Celito, né? O que 2 anos sem a Virgem Maria não resolveu, 12 dias com ela resolveu e causou a minha conversão. Quando eu partilhei isso com o Celito, ele falou: rapaz, isso dá um livro em 12 dias com Maria. Então, quem Nossa, sabe que um dia esse bonito. livro seja escrito pela editora Imaculada, hein? Ai, que maravilha. A gente pode conversar muito sobre isso daí, sim. Essas coisas de Nossa Senhora são extremamente tocantes. Nós precisamos dar uma atenção para quando a Imaculada entra no jogo, né, Thales? Realmente. E eu até te pedi aqui, Dandão, para você estar falando sobre o temperamento de São Pedro Apóstolo, porque eu também sou colérico, mas com alguns traços melancólicos, né? E o Uhum. temperamento de São Pedro Apóstolo, se eu não me engano, agora até me fugiu o santo que falou, mas eu creio que você sabe. Acho que é São João Crisóstomo, se não me engano. Que ele falou que Pedro era tão colérico, mas tão colérico, que o Senhor só não falou o nome de Judas como traidor na última ceia, porque com o temperamento de Pedro, ele ia matar Judas a dentadas. Então eu também sou do tipo dessa pessoa que às vezes quando explode assim é difícil, mas com a questão dos traços melancólicos eu consigo me controlar melhor. E muito interessante também o que o Gil falou, por causa que muitas das vezes a gente segue os nossos temperamentos como justificativa para as nossas falhas, e sem contar também que algumas pessoas, eu não sei se você tem notado isso, não, mas algumas pessoas têm usado os temperamentos como uma espécie de seguir a signo. Por exemplo, às vezes ela não tem uma determinada atitude que é normal daquele temperamento. Então, quando ela está estudando sobre o temperamento, ela passa a ter aquela atitude que até então, muitas das vezes, ela não tinha, como justificativa por causa que o temperamento dela tem aquela atitude, então ela também tem que ter. Começa meio que querer seguir suas próprias atitudes e falhas, olhando aquilo que é mais, digamos assim, notório naquele determinado temperamento. Então, isso daí é uma doutrina psicológica chamada determinismo, né? Eu comecei a fazer uma pós-graduação em logoterapia e essas correntes, principalmente a freudiana, ela... Não, mas calma lá, a Lidiane falou assim, nada a ver com signo, mas ele reprovou essa coisa. O Thales, ele tá contra, tá bom, querida? Ele tá dizendo que tem pessoas que falam, eu sou assim, eu vou agir assim, eu tenho que me comportar assim, eu não consigo sair dessa maneira comportamental e eu estou fadado a viver dessa maneira. Eu estava explicando que nessa pós-graduação que a gente está fazendo, a logoterapia de Viktor Frankl, ela questiona e ela vai contra essa questão do determinismo que fala que a pessoa é assim, que ela não pode mudar, que ela não pode transcender e tal. Uma das coisas interessantes é que essa abordagem de logoterapia de Viktor Frankl, na verdade, ele diz que ela nasceu na casa dele com a família, mas ele viveu durante quase 4 anos num campo de concentração e ali ele viveu com todo tipo de ser humano. Entendeu? E ele viu que ali tinha algumas pessoas que davam uma resposta para o sofrimento, que tinham um determinado sentido na vida e que sobreviviam ao caos, e algumas outras pessoas iam para o fio, colocavam a mão, se suicidavam. Então, não pode ser somente uma questão de temperamento, tem que ser uma questão de ideal, tem que ser uma questão de sentido da vida. Então, quer dizer, ninguém está determinado a ser aquilo, porque senão a gente chamaria Deus de cretino. Entendeu? Exato. Agora veja bem, você estava falando sobre a questão do temperamento de São Pedro.
É muito importante eu poder falar sobre isso mais uma vez. Olha o Padre Zeno aí, ó. Sua bênção, Padre Zeno. Eu tinha visto aí o Padre Diogo Albuquerque, um padre amiguíssimo meu. E se ele tiver por aí, padre, depois você me chama para me fechar com o senhor, Padre Diogo Albuquerque, se o senhor tiver por aí ainda, né? E o que que acontece? Nos 4 temperamentos, o Pedro é chamado de sanguíneo. E isso que é uma das coisas que atrapalha um pouquinho nos 4 temperamentos. Porque Pedro é chamado de sanguíneo e Santo Agostinho também. Só que o Santo Agostinho era inativo e o Pedro é superativo. Eu acho esse temperamento extremamente rico. Eu acho maravilhoso. Por quê? Olha o que ele vai falar sobre esse tipo de temperamento. Obrigado, Padre Zeno, pela bênção e está abençoando a minha vida e aos demais irmãos. E peço especialmente pelo Thales, que está fazendo aniversário hoje. Ele, por ser, ele é chamado aqui nos 8 temperamentos de colérico. Olha as qualidades desse temperamento, que coisa mais maravilhosa. Eles são generosos, são cordiais, cheios de vitalidade e de exuberância, ó, otimistas, geralmente de bom humor otimistas e geralmente de bom humor. Dizem que essas pessoas têm muita dificuldade de entrar em depressão. São temperamentos, porque são ativos e emotivos, eles não ficam corroendo, entrando dentro de si, com essa sofrência de vida. Então você não vê muitos desses temperamentos deprimidos. Eu não Oi? fico remoendo aquilo. Eu vejo isso por mim, porque às vezes a pessoa faz uma determinada ofensa a mim, eu não fico remoendo aquilo, eu simplesmente deixo quieto. Né? Por causa que tem pessoas que alimentam de fato e fica remoendo aquilo, exatamente aquilo que o Padre Léo falava, né? Muitas pessoas até mesmo utilizam do alcoolismo para querer esquecer as mágoas, mas para que vai esquecer as mágoas ou afogar as mágoas se a mágoa sabe nadar? Né? O próprio Padre Léo falava isso. Então é algo que no próprio temperamento colérico a gente vê isso. Outra coisa muito interessante no temperamento colérico é a autodefesa. Não a autodefesa no quesito de fisicamente, mas, por exemplo, se você teve uma determinada situação, mas você falhou, você busca realmente reverter o seu erro rapidamente, né? Para que a falha não permaneça ali naquele momento, né? É uma das características que eu percebo também. Legal. O pessoal tá te enviando parabéns. Muita gente falando que tá gostando da live. A Janaíne aí, ó, a namorada do meu amigo Alberto, uma menina muito querida, tá aqui junto conosco. O Juscelio tá perguntando aqui, ó, depois eu vou responder você, Juscelio. Peraí, é que é tantas coisas aqui agora, mas é muitos comentários. Mas deixa eu focar na sua resposta aqui, Thales, porque senão. Ixi, Maria, peraí. Senão eu não consigo prestar atenção aqui, que eu estava falando um pouco sobre o seu temperamento. Aí depois colocar aqui, ó, colérico ou sanguíneo. Tânia, eu estava explicando que nos temperamentos com 4, ele é chamado o sanguíneo. Mas nesse livro nosso aqui, ele é chamado colérico. O René Lessene só fez uma alteração por causa dos estudos que ele fez aqui, mas a gente está falando da mesma pessoa. Então, é muito bonito, né, nesse temperamento de São Pedro, que ele vai falar que a sua atividade é intensa e febricitante. Ele tem força de ação, porém múltipla. Esse daqui que é um pouquinho do problema, né? Às vezes acaba fazendo muitas coisas e isso pode gerar problemas na vida dele. Eu fiz um estudo, eu tenho um outro livro aqui na editora, que é sobre os 4 temperamentos. Dizem que o sanguíneo é o temperamento que mais falha em empresas, nesse temperamento que é esse daqui, por causa que ele faz múltiplas coisas. Então ele tem que focar numa coisa, ter muita percepção, ter muita meditação para falar, não é isso que eu quero para minha vida, e tem que ir para cima, porque senão ele pode acabar se dando mal nessas questões, né? Ele vai falar que esse temperamento interessa-se pela política e como que a doutrina social da igreja endossa, tá, a questão da política. Isso é a doutrina social da igreja, amam o povo, creem no progresso e são de bom grado revolucionários. Dotados geralmente de aptidões oratórias, são pessoas que falam bem, e cheios de impetuosidade. São condutores de homem, valor dominante é ação. Então você vê o quê? Por que nosso Senhor Jesus Cristo chamou São Pedro para ser o primeiro Papa? Porque ele tinha essas características. Entendeu? Era condutor de homem, líder, estava na frente, impetuoso e todas essas coisas. Mas o que acontece? Todo temperamento, Thales, como você pediu para falar de São Pedro, ele tem as suas qualidades. Sim. Mas ele tem as debilidades. Né? Então a gente vai ver aqui, ó. O que São Pedro
teve como pecado para levar à negação do Senhor? O orgulho. Extremamente orgulhoso. Deus falando. Aqui, ó, peraí. A Elizabeth falando, ó, como eu faço para comprar o seu livro? Aqui, Elizabeth, você tem que entrar no site editorimaculada.com.br. Se tiver alguma alma caridosa aí do outro lado. É porque parece que no Instagram não consegue se colocar link. Mas se alguém conseguisse colocar aqui para nossa querida Elizabeth, acho que é Elizabeth, né? Mas aí colocou um D a mais que deve ter muito nome assim. Você pode adquirir lá, tá bom? editorimaculada.com.br. Foi o orgulho. Pedro caiu por causa do orgulho. Por quê? Tanto ele quanto Judas, né? Os dois, tanto ele quanto Judas, os dois pelo orgulho, né? Sim, mas como a gente está falando agora desse temperamento, eu quero pegar aqui para dizer por que ele teve esse problema. Toda pessoa que é colérica, ela sabe da potência de força que ela tem. Da garra por ser ativo. A sua emotividade explode. A força para ação. A força para conduzir massa. Pode tocar aqui que eu faço esse projeto. Eu vou para cima. Por quê? Porque ele sabe que ele dá conta. Ele sabe que ele tem energia física. Ele sabe que ele tem predisposição. Ele se compara com os outros. Então, num determinado momento, se ele não se conhece bem, ele acaba tendo isso mesmo. Só que Santo Agostinho vai dizer que Deus... Oi? Não. O Ebert mandou o link aí certinho. Fixa o comentário aí embaixo. Segura sobre o comentário dele e deixa fixo. Eu não sei nem fazer isso daqui, velho. Ebert, eu tô vendo o Ebert aqui. Fixar no comentário. Aprendi. Obrigado. Só que agora os outros comentários vão poder ser lidos ou não mais? Nenhum comentário vai mais poder ser lido? Aí a diferença é que o dele vai ficar exposto aqui, né? Fixado. Pessoal, fixou aqui o comentário, mas aqui é link isso daqui? Se as pessoas clicarem, elas Não, conseguem ser direcionadas? Aí se elas clicarem aqui não vai ser direcionado para o site, não. Mas pelo menos as pessoas durante a live podem até mesmo anotar o endereço aqui. Para depois Tá bom, poder então. fazer. Pessoal, então tira um print aqui ou anotem um endereço, porque esse livro aqui tá maravilhoso. Você deve adquirir, pessoal. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Isso daqui não é coisa de vendedor somente, não, porque não teria sentido a minha vida se eu fizesse todo esse apostolado aqui agora somente para vender esse livro. Somente por causa do valor que ele pode me trazer financeiramente. Mas é porque... Peraí, pessoal, desculpa, eu deixei cair uma caneta aqui. Mas é porque, verdadeiramente, isso daqui é maravilhoso. Tá bom? É um conteúdo que vai ajudar a sua vida, o seu casamento, o seu namoro, o seu trabalho, bom, ajuda tudo. Tá bom? Thales, eu estava falando que como ele é muito forte, ele tem essa tendência ao orgulho, mas por que Nosso Senhor permitiu que ele caísse? Primeira coisa, Santo Agostinho vai dizer que Deus prefere um pecador humilde do que um beato orgulhoso. Como Pedro ia ser o líder, você imagina, ele foi o primeiro papa. Que coisa mais importante, que coisa mais maravilhosa. Ele precisaria de graças contínuas. E Santo Tomás de Aquino vai dizer que os apóstolos foram os que mais receberam graças. E quem que recebe graça de Deus? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Deus resiste aos soberbos, mas ele dá sua graça aos humildes. E como Deus queria Pedro na virtude da humildade, sabe o que ele fez? Pedro, por mais que você é forte, por mais que você é enérgico, por mais que você é audaz, quando você achar que tudo isso vem de você, eu quero mostrar quem que você é. Porque da mesma maneira que você falou que não me deixaria ir para a cruz, você me negou 3 vezes. Entende, Thales? Porque muitas vezes que Deus permite isso, para que a pessoa ela entre no quê? No autoconhecimento. Sim. E ela perceba também que, por mais que Pedro tinha, né, essa mesma visão que você falou, né, que eu sou forte, eu bato de frente, eu consigo não sei o quê, a queda também foi uma forma de que o Senhor mostrou para ele até mesmo por meio da queda, quebrar esse orgulho e reconhecer a sua humildade. E reconhecer também exatamente aquilo que o Senhor nos fala. Sem mim, nada se podeis fazer. Ponto, justamente. Ele coroou a minha fala. É isso mesmo, sem mim nada podeis fazer. Então, veja bem, por mais que ele tenha todas essas qualidades, ele precisou fazer isso. Agora, eu não sei se você é assim, Thales. Mas se você for desse temperamento, provavelmente eu não sei como que você trabalha isso em você. Mas os coléricos, eles não suportam ser vencidos num debate. Eles sempre querem ter a razão em tudo. Eles manipulam e dão um jeito para querer mostrar que ele está certo. Para ele se dobrar é uma dificuldade. Eu estava numa conversa à noite com o pessoal aí de um estado. Eu só não vou falar porque pode ser que as pessoas
Sim, tenham sim. conhecimento disso. Eu estava observando um amigo na mesa, que ele é desse temperamento aqui. Ele dominava a conversa de uma forma, e tudo ele sabia, e tudo ele queria ter razão, e tudo certo era o dele, e tudo que ele falava que era o mais. Eu ficava só observando, porque agora que eu fiquei mais analítico depois que eu comecei a estudar temperamentos. E eu falei Uhum. assim: eu não sei para algumas pessoas como fica, mas se ele se conhecesse melhor, ele tem que fazer uma coisa, ele tem que ponderar um pouco esse jeito dele. Por quê? Porque senão, como ele é uma pessoa muito sociável, ele conquista muitas pessoas, ele tem que saber manter essas conquistas. Ele não pode ser o Sim. chatonildo da parada. Então, se ele sabe que ele tem razão, ele tem que ser diplomata, ele tem que saber conduzir a conversa e, com muita mansidão, apresentar a verdade. Mas se ele não tem muita noção, e mesmo assim, às vezes ele quer ter. E é isso que fica chato, entendeu? Uhum. Sim. É uma coisa que eu percebo, por exemplo, durante os debates da faculdade, é que às vezes eu vou levantar a mão para fazer uma pergunta simples, às vezes até mesmo durante a explicação da matéria, porque eu faço faculdade de psicologia, e todo mundo já vira assim, achando que eu vou querer tretar com o professor, né? Por causa que a gente sabe hoje em dia que muitas coisas é passado para a gente como uma mentira, como o Santo Irineu de Lyon diz, né? Eu até mesmo aprendi essa frase com você. Quando uma mentira é ensinada como se fosse uma verdade, parece mais verdade do que a própria verdade dita. Então, eu tive a graça, até mesmo na semana passada, na quinta-feira passada, de fazer um trabalho sobre a Inquisição, e onde eu desmistifiquei toda a Inquisição. Até mesmo falei com o professor, peço licença aqui, porque eu vou fazer uma apresentação um pouco diferente. Eu vou apresentar a Inquisição de alguns pontos pelos quais são ocultos e não são falados. Então, eu falei dos 3 tribunais de Inquisição, que o primeiro foi o católico, depois a Inquisição civil ou real, que era feita pelo rei para julgar crimes cometidos no reino, e por último a Inquisição protestante. Então, eu falei de alguns instrumentos que era usado na Inquisição, mas na verdade nem na Europa aqueles instrumentos tinham. Então, assim, desmistifiquei completamente aquela questão ali. Então, isso é muito notório, eu percebo isso nos debates, que às vezes a gente vai falar sobre temas polêmicos como homossexualidade, aborto e tudo mais, e eu coloco a minha posição, e algumas pessoas, assim, querem bater de frente com aquilo, ou simplesmente, com uma simples pergunta, com um simples questionamento, ali, a pessoa às vezes não sabe responder. Né? Por causa que é uma coisa muito interessante que a verdade jamais se dobrará sobre a mentira e a verdade jamais será vencida pela maldade. Entenda isso, porque a verdade é o próprio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando você apresenta a verdade, não tem como ser contrariado ou como se contrariar. Mas, claro, você não vai apresentar a verdade como uma forma de apenas expô-la e levar o conhecimento, mas também se vangloriar em cima disso. Né? A gente também tem que ter essa prudência nesse quesito. Então, mas é muito bonito o que você falou, porque assim, se você tem a convicção, e a convicção pela doutrina da igreja, se a igreja falou, testificou que ela é verdade, morra por aquilo. Mas Exatamente. o que acontece? Se você percebe que você tem alguma dúvida em algum assunto, por quê? Você é um cara que estuda, mas a maioria dos coléricos, nesses 8, são superficiais, porque como eles são ativos, emotivos e primários, ficar sentado, por isso que você falou que você tem uma tendência ao melancólico. Essa questão te ajuda muito para você estudar. Mas esses Sim, temperamentos muito ativos, eles não gostam de ficar sentado, eles gostam de agir. Então, ficar sentado numa mesa estudando, para ele, não, eu quero fazer, eu quero produzir, eu quero ganhar, eu quero ter resultado. Então, essas pessoas não gostam muito disso. E às vezes, boa noite, querida Carmen, às vezes essas pessoas acabam sendo superficial. E eles gostam de vencer de que sentido? Na força da palavra, na intimidação. Então, isso não é interessante quando a pessoa é superficial. Mas se ela tem noção que aquilo está sendo a verdade, dá vida pela causa. Entendeu? Vai até o final mesmo, arrebenta, entendeu? Seja inflexível. Por quê? Porque se saiu da superficialidade, se conquistou um terreno de autoridade num campo da doutrina da igreja, e ela tem segurança de base naquilo, entendeu? Beleza, vai para cima. Mas aí eu quis deixar essas coisas claras, Thales. Por quê? Porque a gente tem que mostrar o lado A e o lado B do temperamento. O que é bom e o que não é. E aí por quê? O que é bom, a gente potencializa. Mas o que não é bom, a gente adquire virtudes e trabalha sobre isso. exato. Né? Eu lembro que um dia eu estava indo para o aeroporto, eu estava com um colérico dentro do carro, e ele estava falando vários problemas da vida dele, e que estava querendo tomar algumas atitudes, e eu estava vendo que o cara estava cego. Eu estava vendo
O cara, oi Anderson, sou eu, Denis, que não conseguimos conversar nunca. Deus abençoe, Denis. O que eu vou falar agora, cara, meu Deus do céu? E aí, eu tava percebendo que ele tava assim, ofuscado pela emotividade dele, a ira dele tava acesa e a decisão que ele ia tomar não tava bacana. Então, eu ser emotivo, em alguns momentos de ira também, ficar ofuscado, naquele dia eu tinha feito as minhas meditações, eu estava tranquilo, estava na... O que aconteceu? Eu consegui ajudá-lo. Por quê? Porque na emotividade dele e na primariedade dele, sem pensar nas consequências, ele ia tomar uma decisão que ia arrebentar e arregaçar com a vida dele em família. Isso E é um aí depois eu problema. fiquei pedindo algumas coisas em oração interna, e aí foi quando veio aquela luz na minha cabeça, que eu dei um conselho para ele, que ele falou, eu não tinha pensado nisso. Então, o que acontece? No seu temperamento é muito parecido com o meu. E no quê? Na emotividade e na primariedade. Não mede muitas consequências. Então, vai, deu vontade de fazer, faz na louca. Tipo o Pedro, cortou a orelha de Malco. Uhum. Nosso Senhor repreendeu ele. Por que ele foi fazer aquilo agora naquele momento? Nosso Senhor repreendeu ele. Emotividade e primariedade. Então, por isso que é bom conhecer o lado A e o lado B, que na verdade são as virtudes próprias do temperamento, as debilidades, e trabalhar. Conhece-te, aceita-te, supera-te. Eu Quer falar notava mais muito alguma coisa aí, querido? a sua semelhança de temperamento comigo, principalmente quando você ia falar algumas coisas em relação à igreja, algumas coisas assim que, né, de algumas falhas e tudo. E eu notava que nas pregações você ficava alterado, aumentava a voz e tudo. Eu falei, cara, o Anderson é muito igual a mim nesse quesito aqui, mas a gente de fato, eu entendo, né, esse quesito assim, de fato é uma coisa também que eu não sei se é próprio do temperamento colérico, mas quando essa questão mesmo da mentira ensinada como se fosse uma verdade, e a gente sabendo da questão da verdade, aquilo ali, descer goela abaixo é inadmissível. Né? Uma vez eu estava numa palestra na faculdade e um rapaz estava falando sobre a homossexualidade, taxando, o Brasil é o país mais homofóbico do mundo, pai, o Brasil mata tantos homossexuais por ano, e não sei o que e tudo mais. Aí aquilo ali começou a me incomodar de tal forma, aí eu peguei e falei, eu não vou falar nada, eu não vou falar mais, aquilo ali me estourou, eu peguei e falei, olha, deixa eu te falar uma coisa, você está falando aí que o Brasil é o país mais homofóbico, tudo mais, que mais mata homossexuais, mas você esqueceu de falar o principal motivo da morte entre homossexuais. Não é crime de homofobia, é morte entre eles mesmos por disputa de pontos de prostituição. Aí ele na hora assustou com a resposta, assim, ficou calado e até mudou de assunto, né? Porque assim, comigo eu sou muito desse quesito. A pessoa vai cutucando, mas quando eu estouro ali, aí eu falo ali, quando eu já vi, eu já falei. Sou muito assim. Thales, eu vou falar uma coisa aqui que, cara, seríssimo isso. A minha emotividade, ela é uma coisa tão grande do temperamento do nervoso que no teste de Lessene é o maior assassino de todos. É a pessoa que mais mata são os nervosos. 38%. O seu é o segundo, mas o do nervoso do meu é o primeiro. Isso daí é uma coisa que o padre que me perguntou qual era o meu defeito predominante, eu falei a preguiça, ele falou não é a preguiça. Ele falou é a emotividade. Se você domar a emotividade, você vira um santo. Eu fui fazer uma pregação uma vez numa diocese de, não sei se era Sorocaba, e eu tava fazendo lá a oração e um menino tava rindo no meio da pregação. Sabe o que eu fiz? Eu tirei o moleque da pregação e mandei ele embora, velho. Na frente de todo mundo. Eu fui arrancando ele assim. Eu falei, vem cá agora. Você tá rindo por quê? Você tá achando que eu tenho cara de idiota, seu otário? Vai embora daqui agora, seu trouxa. Eu comecei a mandar o cara embora do meio da pregação, cara. No momento de oração. O moleque começou a rir. Aí a galera chegou e falou assim, cara, por que você tirou o cara? Por que você fez isso? Eu falei, aqui, eu tenho cara de besta? Esse cara tem que ficar zombando de Deus, zombando da igreja? E tal, começou a falar assim, né? Aí a galera veio falar, não, você não pode fazer isso daí. Aí eu fui e comecei a virar a Bíblia em cima da pessoa, né, cara? Eu também sou meio desse jeito aí também de, às vezes, tipo, de querer estar sempre certo, né? E hoje, passando o tempo, né? Eu nunca mais pude entrar naquela diocese. Eu fui batizado ali como o cara que expulsou o moleque da pregação. Olhando essa atitude hoje na minha vida, totalmente reprovável. Se eu vejo um cara falando isso, eu vou falar, para, irmão, se controla, cara. Se o cara tá rindo, Deus vai dar conta dele, mas eu não tenho que fazer isso daí com o cara. Então, o que acontece? Olhando pra minha vida,
eu falo assim, a gente pode mudar. A gente pode mudar sim. Mas eu quero encerrar aqui falando uma coisa com você, porque não sei nem que oração agora, já deve estar tarde pra caramba, mas uma coisa assim que é muito séria é que os temperamentos muito emotivos, eles podem se descontrolar muito fácil e fazer grandes besteiras na vida dele. E por isso que eu quero dizer aqui para vocês, deixando um recado aqui à noite. Primeiro recado, amanhã, se puderem, não faltem na minha live no YouTube, porque terça-feira é o dia que mais bomba, é o dia que tem mais gente, porque eu já faço isso há um ano. Então, Anderson Reis Oficial. Segunda coisa, quando o homem deixa de rezar, de Santa Teresa d'Ávila, cedo ou tarde ele se torna um demônio ou um animal. Pessoal, é o seguinte, todos podem ter fraqueza, mas os emotivos são os que mais sofrem com isso, porque eles sentem as coisas muito assim. Os não emotivos, vocês não vão ver eles terem excesso de ira e de raiva. Eles podem sentir, mas eles não agem assim. Os temperamentos emotivos. Então, reze. Busque uma união com Jesus Cristo, com a Santíssima Virgem Maria. Comunhão frequente. Exame de consciência. Porque a gente tem que utilizar a nossa emotividade para amar, para trabalhar para a glória de Deus, para cuidar da nossa família, para fazer as coisas direito. Então, Thales, tudo isso nós temos que pegar toda essa força e transformar em amor a Deus, em amor ao próximo. Sim. E uma coisa muito interessante, Dandão, que me ajudou bastante nesse Qual que quesito foi de... Teve o Juscelio aqui que ele falou. Juscelio, faz a sua pergunta que vai ser a última pergunta que eu vou responder a sua irmão. Uma coisa Fala aí, muito Thales. interessante que eu estava falando, nessa questão do que nós emotivos às vezes temos uma dificuldade muito grande no quesito, assim, até mesmo da semelhança da preguiça e tudo mais, mas algo que me ajudou bastante foi a questão da rotina, de estabelecer horários e buscar cumprir naqueles horários, ou ao menos na brecha do que vai pintando ali ao longo dos dias, né? Às vezes acaba pintando um imprevisto, a gente não consegue estar rezando naquele horário, mas tem um intervalo ali, faz ali uma determinada oração pelo qual a pessoa tem costume, vamos supor, 40 minutos ali de intervalo, dá para rezar um terço ali naquele intervalo. Então, essa questão da rotina é uma coisa que ajuda muito. Três coisas que me ajudou bastante. Exame de consciência, ver as minhas falhas e buscar no próximo dia reverter aquela situação e até mesmo, se possível, repará-la. Segunda coisa, rotina. E terceira coisa, perseverança. Por causa que você pode estabelecer a sua rotina nos seus dias ali, os horários certinho, tudo bonitinho, mas se você não tiver perseverança para ir a fundo ali, não vai dar certo, não. Então, pessoal, eu não acrescento e não tiro nada da fala do Thales aqui, porque eu achei que ele foi muito concreto nisso daí que ele disse, então não vou acrescentar nada, eu endosso toda a sua fala. Peraí. Um instante só. Peraí, Thales, eu até vou responder com você aqui, ó. Algum temperamento pode levar a pessoa... Peraí, rapidinho. Algum temperamento pode levar a pessoa à depressão, mesmo ela estando firme na fé? Olha, Juscelio, eu não creio que nenhum temperamento leve uma pessoa à depressão. Exatamente. Eu A creio que depressão ela pode vir por inúmeros fatores, até mesmo fatores pelos quais foi tido ali desde o processo de gestação, até mesmo fatores genéticos. Mas eu o acho, temperamento em si, não. assim, Juscelio, eu acho que o que pode levar a pessoa à depressão é alguma falta de sentido na vida dela, né? Sim. Porque E, a depressão é isso, inclusive. e o que que acontece? Tem temperamentos que têm uma inclinação maior para a depressão e o sentimental, pelo que eu já estudei, é o que mais tem isso. Mas eu vou deixar para responder para você particularmente, que a gente tem só 20 segundos para encerrar. Eu quero dar uma boa noite, um santo boa noite para todos. Deus abençoe, obrigado pela participação de cada um. Já é quase meia-noite, eu vou lá rezar minha novena de São José. Um beijo no coração, salve Maria. Espero vocês amanhã, 21 horas, no meu canal no YouTube, Anderson Reis Oficial. As lives estão salvas aqui 24 horas e no YouTube até Jesus voltar. Amém. Um abraço.